Olá, este é o último módulo da capacitação online sobre o Aqua Residencial, onde estaremos trazendo informações complementares referente a uma iniciativa de um colégio da rede particular de ensino de Aracaju, que utiliza o sistema com pequenos ajustes como ferramenta didática para seus alunos. A experiência da Embrapa Tabuleiros Costeiros com aquaponia se deu através do programa Embrapa Escola. O programa Embrapa Escola envolve a participação de todas as unidades da Embrapa, junto à sua comunidade, ao seu entorno e sua área de atuação, e procura facilitar, organizar e otimizar as experiências que podemos ter junto às escolas de ensino público e privado. A ideia é a popularização da pesquisa agropecuária nessas instituições. E é uma forma então da gente poder divulgar os resultados de nossas pesquisas, de mostrar o que fazemos em termos de pesquisa agropecuária e estimular a ciência nos alunos dessas escolas. Esse programa nos permitiu então ter essa primeira experiência nossa junto às escolas utilizando a aquaponia. Para tanto, levamos a ideia do nosso Aqua Residencial agora no intuito de promover o uso desse equipamento como uma ferramenta didática pedagógica. Vemos aqui então do lado esquerdo, logo acima, uma foto do nosso Aqua Residencial, para que a gente possa lembrar dos seus componentes e fazer a comparação com o que de fato a gente acabou instalando numa escola particular aqui de Aracaju. Então lembram que a gente tem aqui a estrutura, o recipiente de produção de peixes, os filtros, o filtro decantador, o filtro biológico com bombeamento aqui dentro, a bomba, a área de produção de vegetais em 9 canaletas e as 4 caixas de semeadura em areia. O que fizemos foi linearizar esse modelo, então o sistema está todo aqui, porém mais espaçado, de forma que a gente pudesse ter um local, um ambiente para recepção de muitos alunos, né? Grupos de 20, 30 alunos, que pudessem usar esse espaço como um espaço de apresentação, de conhecimento da técnica e do sistema, através da presença de um professor, de um monitor, e depois as práticas em que os alunos poderiam se dividir e trabalhar aqui então nas 4 bandejas de semeadura, que a gente pode ver 2, mas tem mais 2 para cá, então é um ambiente das semeaduras, de produção de mudas, de transplante, limpeza da areia, retirada da areia das raízes, né, para depois então serem trazidas aqui para o ambiente de produção de vegetais. São aquelas 9 canaletas, sendo uma da extremidade maior, de 100 milímetros, para poder então plantar, colocar plantas de ciclo médio e longo, né? Aqui no caso a gente não tem nesse momento da foto. Na foto a gente tem basicamente aqui folhosas. E aqui a estrutura de produção de peixes e filtros. Então a mudança maior que a gente pode ter visto em termos de dimensionamento foi ter colocado uma caixa maior, né? Além dela ser redonda, circular, ela é uma caixa de 2.000 litros. Originalmente o sistema tem uma caixa de 1.000 litros. Mas nos testes que fizemos ao longo de vários meses, percebemos que esse sistema, os filtros, tanto o decantador quanto o filtro biológico, estão também são compatíveis a esse tamanho de caixa. Obviamente a gente colocou uma carga de peixes um pouquinho superior, mas também não houve muita diferença e o filtro biológico funcionou adequadamente na redução dos níveis de amônia. Essa caixa também de produção de peixes teve adaptações com iluminação interna e janelas com acrílico para que os alunos pudessem visualizar os peixes ali dentro. E ali dentro haviam peixes de várias espécies, que essa era a ideia também para poder auxiliar inclusive nas aulas de biologia. Aqui outras 2 fotos do sistema. Aqui a gente vê então a partir das caixas de semeadura, em que elas estão dispostas nesse ambiente. Percebam que tem toda uma área relativamente sombreada aqui para a presença dos alunos. Então o principal é sempre ter
um ambiente de melhor bem-estar dos alunos, para que eles possam aproveitar o melhor possível o conteúdo, a teoria, a prática que é desenvolvida nessas dinâmicas. Aqui a gente vê então as canaletas a partir de um outro ângulo, né? E lá ao fundo a caixa de peixes, que a gente pode ver nessa outra foto, em que ela tem no primeiro plano a caixa dos peixes, né? Um ambiente bastante bacana, bonito, com sombra, boa sombra no local dos filtros de caixa dos peixes, insolação maior então aqui na área de produção dos vegetais, um pouquinho menor na área de produção da semeadura, né? Produção das mudas. Então um ambiente muito aconchegante, muito bonito e muito funcional. E o que podemos então lançar mão durante essas ações em que a ferramenta didática é a aquaponia e, nesse nosso exemplo, o aquaresidencial? Aqui eu listei algumas ideias em algumas disciplinas que podem fazer uso dessa ferramenta didática, em que os professores podem olhar e já começar a imaginar outras muitas possibilidades, né? Aqui só algumas primeiras possibilidades que eu lancei aqui rapidamente. Então, em matemática, é possível fazer cálculo de vazão, cálculo de volume, medidas de comprimento, de distância. Isso então tem que se adequar à série, ao ano escolar em que estão os alunos, a idade de cada grupo de alunos. Em física, é possível se trabalhar dinâmica de fluidos, vasos comunicantes, efeito da gravidade, temperatura do ar, água, areia, evaporação e assim por diante. Dentro de biologia, é possível falar sobre as espécies vegetais que estão nos sistemas, diferentes espécies de peixes, os micro-organismos que estão aí no filtro biológico, ciclo do nitrogênio, crescimento, desenvolvimento e manejo tanto das plantas quanto de peixes. Tudo isso pode ser trabalhado nessa temática de biologia. Em química, é possível fazer as análises químicas da água, que nós mostramos em módulos anteriores, suas correlações com temperatura, com pH, o que acontece quando há maior arraçoamento, quando há despesca e então diminuição da densidade de peixes, o que isso reflete nos parâmetros químicos da água. Isso tudo pode ser monitorado, explicado e colocado em prática para os alunos, né? Sobre o meio ambiente, é possível falar sobre reuso da água, produção de efluentes e assim por diante. E toda essa temática pode estar dentro de um contexto de pesquisa, de ciência, em que os alunos podem monitorar e interpretar os dados em tabelas, em gráficos, fazer correlações, análises estatísticas, observações da dinâmica do sistema, face aí à metodologia científica. Isso é muito interessante utilizando um sistema como esse. E também outras temáticas como culinária, através de temas como preparação do alimento, higiene, receitas e assim por diante. Então, percebamos que é muito ampla, muito amplas as possibilidades de uso do aquaresidencial ou de outro sistema que seja de aquaponia dentro do ensino, tanto ensino fundamental, ensino básico, ensino médio e mesmo em cursos superiores ou técnicos. Aqui algumas fotos ilustrando então essa nossa primeira experiência. Num primeiro momento, já antecedendo inclusive a própria preparação do local e montagem do sistema, eu costumo fazer palestras gerais para alunos da instituição, palestras a professores, monitores, coordenadores e até direção, em que eu explico e dou ideias de que é possível ser feito com esse sistema, representando aí uma ferramenta didática. Geralmente eu utilizo esse módulo pequenininho que a gente tem destinado para palestras, né? Módulo de aquaponia, em que eu mostrei no módulo 1 desse curso, em que a gente faz a montagem no local mesmo, coloca aí, traz já a água com os peixes, aqui tem as carpinhas coloridas, a bombinha está aqui embaixo, tem um sisteminha aqui de sifão tipo Bell, aqui o ambiente de produção das plantas enraizadas aí na argila expandida. Então é um ambiente todo transparente, em caixas organizadoras, que depois de usado inclusive é muito prático para ser levado.
Então funciona muito bem para esses momentos. Geralmente nessas situações em que eu faço a capacitação inicial então dos professores, monitores, que depois darão sequência com os alunos, como pode ser visto na foto aqui à direita, né? Aqui a gente tem um coordenador, várias professoras, monitoras e os alunos aqui recebendo uma primeira explicação. Aqui fotos mostrando também em outro momento a mesma coisa, né? O professor aqui, o coordenador, algumas professoras, os alunos. Depois já nessas duas fotos do lado direito a gente pode observar então os alunos em atividades práticas, em que de fato eles podem tocar, mexer e se soltar um pouco mais aí durante esse momento de aprendizado. Essa nossa primeira experiência também nos rendeu algumas reportagens, tanto a nível local, nacional, quanto até internacional. Teve aqui reportagem de uma televisão colombiana que nos procurou, querendo registrar essa experiência. E vocês têm acesso a todos esses links de reportagens sobre essa nossa experiência do Aqua Residencial como ferramenta didática, junto aí aos demais links que estão em pastas complementando então o material para vocês desse curso online.